Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias antigas cheias de drama, sabe? Tem engano, tem intervenção divina, é uma trama que mostra, no fundo, até onde o medo pode nos levar. E essa pergunta é realmente a chave de tudo que a gente vai ver aqui. Uma história que começa, como muitas, com uma viagem para uma terra desconhecida. Bom, a cena começa com os nossos personagens principais, Abrão e sua esposa, Sara. Eles acabaram de chegar como estrangeiros em Gerar, uma terra governada por um rei chamado Abimeleque. E logo de cara o medo bate forte em Abraão. Ele olha para a esposa, que era muito bonita, e pensa: vão me matar para ficar com ela. E é aí que ele bola um plano bem perigoso, por sinal. A solução dele? Mentir. Ele sai falando para todo mundo, inclusive para o próprio rei, que Sara é só a irmã dele. E essa mentira é o estopim de todo o conflito que vem a seguir. E o rei, claro, sem desconfiar de nada, acredita na história. Ele age com base nessa informação e leva Sara para o seu palácio, totalmente no escuro sobre a verdade. Só que aí, naquela mesmíssima noite, a situação escala de um jeito que ninguém esperava. O rei tem uma visita durante o sono. É aqui que a história fica, digamos, sobrenatural. Deus decide intervir pessoalmente, falando com o rei Abimeleque em um sonho, enquanto ele dormia sem saber de nada. Imagina só o susto. O aviso é direto e aterrorizante. Basicamente, Deus diz que ele vai morrer por causa da mulher que ele tomou, mesmo que ele tenha feito tudo achando que estava certo. E Deus até reconhece que o rei agiu de boa fé com um coração sincero. Mas a escolha que ele apresenta é dura. Ou ele devolve Sara para o marido dela e vive, ou ele a mantém e não só ele, mas todo o seu povo morre. Sem meio termo. Dá para imaginar o pânico, né? Assim que o dia amanhece, Abimeleque levanta apavorado, reúne seus servos para contar o que aconteceu e manda chamar Abraão imediatamente. E aqui a gente chega no clímax da história. É a hora da verdade. O rei, que foi totalmente enganado, confronta Abraão e exige, com toda a razão, uma explicação. Agora, sem ter para onde correr, Abraão finalmente precisa explicar o que fez. E olha só como os dois pontos de vista são diferentes. De um lado, Abimeleque falando do pecado que foi trazido para o seu reino. Do outro, Abraão admitindo que agiu por puro medo de morrer. E aí vem a grande revelação. A mentira de Abraão era, na verdade, uma meia-verdade. Sara era, de fato, sua meia-irmã. Era um detalhe técnico, uma brecha que ele usava para se proteger desde que saiu de casa. O mais incrível dessa história toda, talvez, seja a reação do rei. Mesmo depois de ser enganado, a preocupação dele não é só consertar o erro, mas fazer isso de forma generosa. Abimeleque, então, toma 4 atitudes bem claras e diretas para resolver essa crise toda e colocar as coisas no lugar. Ele dá a Abraão uma soma bem considerável de dinheiro, 1000 ciclos de prata. E ele deixa claro que isso é para compensar Sara e, mais importante, para limpar publicamente a honra dela. E como se não bastasse, num gesto de pura graça, o rei não só perdoa a mentira, como ainda convida Abraão a morar onde ele quisesse dentro do seu reino. Impressionante, né? Mas calma, a história ainda não terminou. Faltava uma última peça nesse quebra-cabeça, uma consequência que estava acontecendo em segredo na casa do rei. É revelado que, como resultado direto de Sara ter sido levada, Deus tinha feito com que todas as mulheres da casa de Abimeleque se tornassem inférteis. E o ato final de restauração é o mais irônico de todos. A cura só acontece depois que Abraão, o cara que causou o problema todo, ora pelo rei, e aí sim Deus cura todo mundo na casa de Abimeleque. E assim, a história fecha de um jeito bem redondo. A ordem é completamente restaurada, com cada personagem fazendo sua parte para resolver a confusão. No fim, ficamos com essa reflexão. É uma história complexa sobre medo, mentiras e perdão, onde as linhas entre o certo e errado não são tão claras assim. E fica a pergunta no ar: quem realmente foi mais justo nessa história toda?